Boa noite, seja bem-vindo ao culto no Galeão. Nós estamos reunidos online porque, nesse período de pandemia, não estamos fazendo a reunião na capela do Aeroporto Internacional, lá no Galeão, aqui no Rio de Janeiro. Mas você é bem-vindo, nós vamos adorar o Senhor, vamos ter momentos de intercessão e também de adoração e reflexão da palavra. E faremos, então, o primeiro momento com a oração inicial. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque a tua bondade nos cerca, o teu livramento, e é no nome de Jesus que queremos te exaltar nessa noite, bendizer o teu nome e dizer que o Senhor é o nosso Deus, que tem feito todas as coisas por nós. E nesse período, recebe a nossa gratidão, recebe, Senhor, o nosso coração, a alegria do nosso coração em poder te servir. Um Deus que por nós deu a vida, um Deus que por nós ressuscitou e um Deus que por nós que garante que estaremos contigo no céu. Por isso, Senhor, recebe nossa adoração por saber que o Senhor é o comandante da nossa vida. Abençoa agora esse momento, os louvores, a reflexão e tudo o que faremos, porque é para que o Senhor se agrade. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Então, vamos exaltar o nosso Senhor. Louvar e bendizer o seu nome. Vamos ler o Salmo 104. Bendize a minha alma ao Senhor. Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz, como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as vigas das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, e ele não vacilará em tempo algum. Tu o cobriste com um abismo, como um vestido. As águas estavam sobre os montes. Esse salmo engrandece o Senhor pelo que ele é. Ele é o Criador dos céus e da terra. E mostra detalhes como uma poesia maravilhosa, a grandeza do nosso Deus. Aquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Então vamos louvar a esse Deus agora. Vamos louvar por meio de um cântico. Amém? Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Grande és tu, teus milagres também são tão grandes como tu. Não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para te adorar. Grande és tu, teus milagres
Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui em Tua presença. Senhor, que privilégio o Senhor nos dá de entrarmos em Tua presença, porque o Senhor é grande, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Senhor, muito obrigada por este momento que o Senhor nos permite nos reunirmos para louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigada, Senhor. Toma assim em Tuas mãos tudo que nós vamos fazer aqui nesta noite e que seja para a honra e glória do Teu nome. Visita nossos corações, nossas mentes, Senhor, coloca as palavras certas na nossa boca. Traz aqueles, Senhor, que precisam estar aqui ouvindo. Onde quer que eles estejam, Senhor, libera-os. Se há algo os impedindo de chegar. Fique à vontade, Tu és a majestade santa. É o Senhor quem coordena, é o Senhor quem dirige este momento, Pai. Muito obrigada. Fala conosco, Senhor, revela-te a nós, como Tu desejares, em nome de Jesus. Amém, amém. E vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos continuar adorando, testemunhando, entregando a Ele a gratidão por tudo que Ele fez conosco nesta semana. Muito bom. Então, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Vou solicitar a uma das guerreiras para orar, agradecendo a Deus, levando ao Senhor em oração os nossos agradecimentos, a nossa gratidão ao Senhor. Amém. Okay? Obrigada. Muito bem. Regina, você falou amém, eu vou pedir a você, então. Leva os nossos Amém. agradecimentos em oração ao Senhor, por favor, minha querida. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero louvar o Teu nome, te agradecer, porque o Senhor tem sido a nossa porção, Deus. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor, as nossas orações, as nossas petições, e temos visto que o Senhor é fiel e tem respondido, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa gentileza, por esse amor, por esse cuidado que o Senhor tem tido com cada uma de nós, Senhor. Eu quero te agradecer, Deus, pela vitória do James, porque o Senhor estava junto com a professora Rosane, ajudando naquelas tarefas. Sabemos que foi o Senhor que a ajudou, que o Senhor esteve com James ali. Deus, muito obrigada. Eu também quero te louvar pelas nossas vidas, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. E eu sei que o Senhor não tem só nos livrado, mas o Senhor também tem guardado os nossos entes queridos. O Senhor tem guardado, Senhor, a nossa parentela. Senhor, isso é o motivo de estarmos assim com os nossos corações muito gratos. E nós estamos aqui, Senhor, juntas para te dizer obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse amor, muito obrigada pela tua graça, Senhor, por esse carinho que o Senhor tem, Senhor, depositado nas nossas vidas. Eu quero te louvar, Deus, e te agradecer que o Senhor possa continuar a estar conosco, Senhor, nos ajudando nessa caminhada e nesse momento tão difícil que nós temos vivido, porque nós temos visto a tua boa mão sobre nós. E eu te louvo, Deus, e te agradeço por tudo, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Vamos passar agora para a nossa primeira meditação. Nossa meditação inicial está lá no livro de Números, capítulo 14, versículo 36. Nós temos observado que, certamente vocês também já perceberam isso, quantas pessoas nós nos encontramos pela vida, e essas pessoas elas falam coisas, e muitas vezes são palavras desagradáveis, palavras pesadas, sem razão de ser. Pessoas esbravejam porque tropeçam, ou por coisas muito simples, e às vezes amaldiçoam outras pessoas com suas palavras. As palavras, elas têm consequências na vida da gente. E exatamente o que aconteceu agora em Números 14, 36. O texto diz assim:
Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. O que está acontecendo neste momento? Deus tirou o povo hebreu do Egito, sob a liderança de Moisés, e eles já estavam próximos a entrar na Terra Prometida. Então, o que acontece nesse momento? Deus orienta a Moisés que ele envie espias para olhar a terra, para ver o que é e o que tem nesta terra. E assim Moisés faz. Ele separa 12 homens, um representante de cada tribo, para que eles façam esse trabalho. Eles vão e retornam dizendo que a terra é cheia de gigantes, que a terra é cheia de inimigos, né? E eles prestam esse relatório diante de todo o povo hebreu que está ali aguardando uma notícia. E essa informação que eles passam para Moisés e para todo o povo gera um desespero grande nas pessoas. Tem uma outra versão bíblica que diz que eles choraram quando receberam essa mensagem. E não só choraram, eles começaram a murmurar contra Deus. Ou seja, Deus deu a terra para eles e agora eles estavam murmurando porque eles não acreditavam que Deus era o Deus suficiente para passar com eles nessa conquista. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer já um momento para nós refletirmos. Deus é Deus de bênçãos. Tudo que Ele dá é bênção. Muitas vezes não entendemos. Agora, nós precisamos ter em mente o seguinte: se Deus deu, Ele garante, Ele passa junto. Então, aqueles homens não tinham por que murmurar, não tinham por que reclamar. Eles precisavam ter fé, eles precisavam acreditar. Mas eles não fizeram assim. Só dois dos espias, Josué e Caleb, creram que eles poderiam vencer os inimigos que estavam naquele lugar. Fiquemos atentos. Recebemos uma bênção de Deus, nós não nos iludamos com isso, a ponto de achar que não vamos ter batalhas no caminho. Teremos, mas as batalhas que nós teremos no caminho para tomar posse da bênção que Deus tem para nós, elas são nada diante daquele que deu a bênção para nós, que é o próprio Deus. Então, quando nós recebermos uma bênção do Senhor, estejamos preparados. Desafios podem surgir, mas nos apeguemos àquele que prometeu, porque ele vai passar conosco. E quando Deus passa conosco, certamente teremos vitória. Basta crermos nisso. Eles não creram. E qual foi o resultado desta falta de fé? Qual foi o resultado que gerou essa falta de fé neles? Foi a morte. Nesse caso, eles morreram. As pessoas que duvidaram e murmuraram, morreram e não entraram na Terra Prometida. É triste isso, né? É triste ver e saber que, por conta de um comunicado, por conta de uma palavra que foi dita, essa palavra que os espias trouxeram, falando só coisas negativas, entristeceram o coração do povo de uma forma tal que os levou a murmurar contra Deus e morrerem no deserto. Será que na nossa jornada pela vida nós estamos falando coisas para pessoas que estão causando angústia e tristeza no coração delas? Devemos refletir sobre isso, porque as palavras têm consequências.
As consequências podem ser boas quando abençoamos as pessoas, quando sorrimos, quando damos palavras de alegria, elas ficam alegres também. Mas no dia a dia, nós não temos só alegria e sabemos disso, mas nós temos que vigiar e ter todo o cuidado para que da nossa boca não saia nada que venha a machucar, a ferir e a destruir sonhos das pessoas. Podemos pensar assim, mas às vezes em momento de pressa, um momento de tristeza, nós não estamos sujeitos a falar esse tipo de coisa. É verdade, estamos. Mas nós podemos chegar para as pessoas para quem falamos isso e esboçar um pedido de desculpas e pedir a Deus e orar a Deus para que nos ajude que isso não aconteça mais e confortar os corações. Enfim, o que eu quero trazer para a nossa reflexão nessa noite é que as palavras têm consequências, para o bem ou para o mal. Pense nisso, pensemos nisso e apresentemos isso ao Senhor, porque o próprio Senhor Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. O coração daqueles homens estava cheio de medo, estava cheio de desconfiança, e isso eles passaram para a população. Como está o seu coração? Como está neste momento o meu coração? É algo que nós não podemos deixar crescer, porque as consequências das nossas palavras podem trazer danos irreparáveis. Aquelas pessoas do texto morreram, pagaram muito caro, porque as angústias que foram geradas nela por conta da palavra dos outros devastou aquele povo. Então, meditemos nisso. Antes de falar, pensemos. E até mesmo antes de pensar, oremos a Deus, para que Ele limpe o nosso coração. Vamos fazer isso agora? Convido a você que está vendo este vídeo, que está participando aqui conosco, a orar e pedir isso a Deus. Vamos pedir? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada pela Tua palavra, que nos orienta em tempo e a tempo, para que nós não venhamos a cometer erros, principalmente como os espias cometeram, e por conta de uma avaliação, de um diagnóstico que não era o seu, muitos pereceram, inclusive eles, naquele deserto. Senhor, visita os nossos corações, ajuda-nos, Pai, a só falar as coisas boas que vêm de Ti. Limpa, Senhor, o nosso coração, porque só o Senhor pode limpar o nosso coração. Ajuda-nos a falarmos coisas boas. Então, enche, Senhor, os nossos corações de coisas boas. Enche, Senhor, o nosso coração com a Tua palavra, com os Teus ensinamentos, com a Tua alegria, porque o Senhor é um Deus de alegria. O Senhor é um Deus de amor. Enche também, Senhor, o nosso coração com o Teu amor, com a Tua paz, para que as nossas palavras, para as pessoas que conhecem, mas para aquelas que também não conhecem o Senhor, recebam palavras de amor, de salvação, de cura, de paz e todas as coisas que o Senhor tem para dizer. Que possamos ser veículos para os demais, veículos focados no que o Senhor deseja que nós venhamos a dizer. Livra-nos, Senhor, da ira, livra-nos, Senhor, do cansaço, livra-nos de falar coisas que não vêm de Ti, de preocupações. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Nós damos sequência aqui à nossa reunião, ao nosso culto. Vamos passar para os nossos pedidos de oração. Antes de passarmos com tudo, eu quero pedir para Marilene, você pode interceder, Marilene, para os pedidos que nós vamos fazer? A conversa de vocês.
Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, por tua bondade, por tua presença conosco, Pai. Ebenezer, até aqui nos sustentou, Senhor. Eu quero apresentar, Senhor, os pedidos da Ivani, em nome de Jesus, essa alergia dela, que o Senhor venha curá-la, para a honra e glória do teu nome, Senhor. E apresentamos também a Marília, que ela está com essa síndrome do estômago, né? Irritado, que o Senhor possa também entrar com as tuas providências e livrando, Senhor, essa serva desse mal, Pai, no seu organismo, em nome de Jesus. Apresento também os pedidos da Regina. Olha aí, ela precisa de uma professora, Pai, que lhe instrua a como usar, Senhor, a internet, Senhor, a informática, todos os meios, sistemas da informática, para que a vida dela possa ser facilitada, que o Senhor traga essa pessoa, essa professora, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, apresentamos em concordância os pastores Benoni, Paulo e Lucas. Senhor, a saúde dos teus servos, ó Deus. Levanta eles desse leito, Pai. Glorifica o teu nome na vida deles, que eles possam contar e cantar as maravilhas do Senhor na vida deles, ó Deus. Conceda-lhes mais anos de vida, para que eles possam glorificar o teu nome aqui na terra. O Senhor tudo podes, ó Deus. Então, no nome de Jesus, sopra nas narinas deles o teu fôlego de vida. Ó Deus, tu és o Deus doador da vida, e nós clamamos por esses homens que são importantes na tua obra aqui, Senhor, nesta terra. Ó Deus, vem o teu reino, a tua justiça, a tua paz e alegria para a vida deles, para a vida da família deles, das ovelhas, de todos aqueles que o conhecem, Deus, restaurando a sua saúde e fazendo com que eles tenham anos de trabalho ainda na tua obra, em nome de Jesus. Ó Deus, coloca os pedidos da Janete, ela pede também por sua saúde. Olha aí, Senhor, entra com tua intervenção na saúde da Janete, Deus, a sua garganta, onde estiver alguma infecção, alguma malignidade, Senhor, algum incômodo, que o Senhor venha curando, em nome de Jesus. Ela pede pelo outro filho, Adriano, questão de trabalho, que o Senhor esteja abrindo essa porta, direcionando, como diz a tua palavra, Senhor. O Salmo 32:8, que ele viva esse salmo, o Senhor guie no caminho que ele deve andar, e ele confia, ele está usando uma das armas, que é a arma do jejum, mostrando que ele confia no Senhor. Então, glorifica o teu nome na vida do Adriano, na vida das nossas famílias. Eu te peço também por minha saúde, que eu não tenha esses efeitos que muitas pessoas que tomaram essa vacina tiveram, meu Deus. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, Pai, em nossas vidas, nas vidas que colocamos aqui agora diante de ti, porque a tua vontade, Pai, é sempre boa, agradável e perfeita. Recebe de antemão nossas petições e, acima de tudo, Pai, a nossa gratidão, porque nós cremos no teu mover, no teu agir, nos teus milagres, no teu sobrenatural. É no nome de Jesus que oramos e já te agradecemos. E como igreja, dizemos amém. 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 Glória a Deus. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por esses momentos que nós estamos passando aqui, Pai. Muito obrigada. Vamos agora para a nossa segunda meditação com a irmã Rosane. Vou orar por ela. Senhor Deus, em nome de Jesus, toma tua filha em tuas mãos. Senhor, usa tua filha para falar conosco, Senhor, neste momento. E que nada nos atrapalhe a atenção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todas. Nossa meditação hoje é sobre oração. É um tema atual, um tema necessário na vida do cristão, né? O cristão maduro, aquele que conhece o Deus que tem, esse Deus maravilhoso, é o nosso Deus, é o Deus que pode todas as coisas. Então, as coisas que nós não temos acesso, é Ele quem acessa. E, portanto, a oração, quando nós falamos com Deus, quando nós temos essa intimidade com Deus, quando nós nos relacionamos com Deus, Deus ministra sobre nós enquanto oramos. Por quê? Porque a oração é a relação com Deus. Então, é nessa relação com Deus
muita coisa se faz. Nós conhecemos Deus melhor. Deus, no nosso coração, mostra como é que nós estamos, né? Nos avalia e permite que a gente se veja, coisas que às vezes a gente não quer nem ver e nem ouvir, Deus aponta. Então, a relação com Deus, ela é dinâmica. Ela não é apenas um momento em que a gente desabafa com Deus. Tem muita gente que pensa que oração é isso, né? É um desabafo com Deus. Não. A oração também traz um momento de refrigério, de desabafo, porque quando nós nos relacionamos com uma pessoa e somos ouvidas ou ouvidos, nós ficamos satisfeitos, né? Nós temos aí um retorno. Mas a oração com Deus Todo-Poderoso, ela é diferente. É uma oração, é um relacionamento em que nós aprendemos, é um relacionamento em que somos educados, mas é um relacionamento que tem muitas ações. Portanto, a oração é ação divina. E essa ação divina, esse movimento divino, traz muitos benefícios para nós e muita aprendizagem para nós. E hoje, nessa noite, nós vamos ver algumas passagens bíblicas, como a oração, que é a ação divina, como ela pode agir no nosso meio. Então, quero convidar você a, inicialmente, refletir comigo sobre o Salmo 19, no verso 7. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos e tornam os sábios e torna sábio o inexperiente. Então, essa lei do Senhor, essa palavra do Senhor, ela nos guia. E a palavra que nos guia, ela dá uma orientação lá no livro de Colossenses, no capítulo 4, no verso 2, diz assim: perseverai em oração. A palavra de Deus nos recomenda perseverar. Perseverar em oração é perseverar no relacionamento com Deus. Então, como nós podemos desfrutar enquanto perseveramos? Como nós podemos ver a ação de Deus enquanto perseveramos? Portanto, é um movimento nosso para com Deus e a percepção do movimento de Deus na nossa vida. Lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 14, de 10 a 15, há uma história real, um movimento do rei guerreiro Davi. Ele estava sendo imediatamente ali ungido como rei, reconhecido como rei. E um povo que costumava se levantar contra ele, ou seja, contra a nação de Israel, rapidamente se levanta e busca enfrentar o rei Davi com seu exército. E Davi toma uma providência. Ele não guerreava sem Deus. Isso significa que era uma pessoa que tinha temor a Deus. E Davi busca a presença de Deus. E ele pergunta ao Senhor: Senhor, o Senhor vai me entregar estes inimigos filisteus em minhas mãos? E Deus diz que sim. Quando a gente busca Deus e pergunta para Deus, significa que a gente ora ao Senhor. E foi isso que Davi fez. Davi consultou o Senhor. E Deus disse que iria entregar. Deus foi real, ele foi um Senhor, um Deus amoroso, um Deus que responde, um Deus que na emergência e na dificuldade, diante do enfrentamento, a gente tem emergências, né? E foi isso que Deus fez. Agora, uma emergência numa guerra é alguma coisa que demanda vida e morte. E foi o que aconteceu. Ele recebe, no verso 10 do capítulo 14 de 1 Crônicas, diz assim: então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor diz: sobe, porque entregarei nas tuas mãos. Deus responde com rapidez. A ação divina de Deus foi rápida. A ação divina de Deus era entregar os inimigos, ou seja, ele venceria. E Davi foi com coragem. Quando a gente busca o Senhor,
o Senhor nos revela, porque é Ele quem conhece o inimigo. É Ele quem sabe como agir. Portanto, Deus tinha um plano de ação. Se o plano de Davi fosse enfrentar os filisteus, mas esse não fosse o plano de Deus, não seria bem sucedido. Então, Deus tinha um plano de ação. Você vencerá. Ou seja, neste momento, a guerra, a vitória é sua. E Davi foi e venceu. Mas não demorou muito tempo, e Davi recebe uma nova notícia. Ele recebe a notícia de que aquele mesmo povo se insurge outra vez. Aquele mesmo povo se levanta mais uma vez. E Davi podia ter ficado confuso, Deus falou, Deus mentiu, né? Quantas vezes a gente pensa isso, né? Quando uma segunda vez acontece. Mas Davi não. Davi conhece Deus. Davi ora ao Senhor, não só no momento da guerra. Ele conhece os projetos de Deus, ele é instruído. Ele é um jovem, mas ele é instruído por Deus. Por quê? Porque, como ele escreveu no livro de Salmos, ele recebe sabedoria pela palavra de Deus. Então, ouvir a palavra de Deus é receber sabedoria, é receber a ação de Deus na nossa vida, naquela situação. E Davi recebeu um plano de ação. Deus responde para ele no verso 14. Agora, quando Deus responde, ele responde com detalhes. Ele diz: você não subirá atrás deles, mas anda em roda por trás deles e vem a ele por defronte das amoreiras. E quando você ouvir um certo ruído na andadura deles, no pisar deles, pelas copas das amoreiras, então você vai à luta, porque Deus estará contigo. E você ferirá o exército dos filisteus. Deus deu uma palavra com detalhes. Esse é o nosso Deus. Deus não tinha apenas uma decisão para agradar Davi. Deus tinha um projeto, passo a passo. Então, você veja, a oração de Deus é um projeto, é um plano de ação. E um plano de ação tem etapas, tem fases. E a oração que persevera, ela encontra todos os passos. Aquele que busca perseverar em oração, encontra os passos da ação de Deus. Davi fez isso. E Deus melhorou a informação. Quando nós perseveramos em oração, mais clareza sobre o projeto, o plano de Deus teremos. Mas há uma outra história também na palavra de Deus que revela essa ação divina. É aquela história em que Eliseu, profeta, ele está sendo perseguido pelo rei da Síria. E ele quer matar. E o profeta Eliseu está num determinado lugar com o seu moço, com o seu ajudante, seu auxiliar, que se chama Geazi. E quando Geazi vê de noite aqueles exércitos rodear a cidade para pegar Eliseu e ele está junto, ele diz: meu senhor, Eliseu, olha o que está acontecendo. E, tranquilamente, o profeta Eliseu, que tem intimidade com Deus, ele diz: Senhor, Senhor, abre os olhos de Geazi para que ele veja. E ele tranquiliza o coração de Geazi. Ele diz: maior é o número dos que estão conosco do que os que estão com eles. Então, ele estava apavorado, vendo um exército cercar e sem saída. E ele não está vendo ninguém, só está vendo o profeta Eliseu. Mas Deus dá dom específico naquela hora de visão, de modo que Eliseu, aquilo que Eliseu está enxergando, que são os carros de Deus, os anjos de Deus para lutar, Geazi começa a enxergar. Sabe, quando nós oramos, é momento de nós aprendermos coisas. Geazi era inexperiente, mas Eliseu era experiente na intimidade com Deus. Quando nós oramos com pessoas experientes, nós vamos aprender que vale a pena perseverar. E o profeta Eliseu não tinha nenhuma capacidade de fazer Geazi enxergar.
porque quem dá a visão é Deus. Mas Geazi aceitou o conselho de perseverar, de crer, e viu o que Deus mostrou, a própria ação divina. E ele viu exatamente, com visão espiritual, que o exército de Deus era maior. Então, quando nós perseveramos em oração, nós vimos a ação protetora de Deus na nossa vida. Ainda que a gente esteja temeroso pelo resultado, e quanto mais ora, parece que piora, né? Porque se ele está ali com o profeta e chega um exército cercando a cidade, isso parece piorar. No entanto, o nosso Deus, ele escuta a oração e já tomou providências. A estratégia de Deus foi colocar um exército ali, espiritual, que combatesse o exército que cercava a cidade. E esse número era muito maior. Os projetos de Deus têm estratégias. E a estratégia, ela se revela no momento certo, nem antes nem depois. Por isso, quando a gente persevera em oração, a gente enxerga não só as etapas, mas o momento certo. Assim foi com o rei Davi, assim foi com Geazi. Outra situação em que a gente observa a ação divina quando oramos é aquele momento em que o nosso Deus envia anjo a Pedro, o apóstolo Pedro, quando foi preso injustamente e estava na prisão sem saída, com uma guarda reforçada, sem chances de sair dali vivo. E o nosso Deus envia reforço. O nosso Deus trabalha, porque a igreja de Cristo está em casa, porém orando. E aquele grupo de cristãos, que é a igreja de Cristo orando, enquanto orava, Deus agia, libertando Pedro. E Pedro sai. O anjo liberta, livra das prisões, vai abrindo a porta da prisão, até que Pedro chega onde, inclusive, estava a equipe da igreja orando. Então, Deus sabe trabalhar em equipe nos seus planos, nos seus projetos, nas suas ações. Quando Deus mobiliza, ao mesmo tempo, um grupo, nós estamos vendo a possibilidade de retorno. Hoje ainda, né, nós estávamos ouvindo numa reunião, eu e Ivani, testemunho de uma pessoa falando, né, que ficou surpreso de ver o momento em que as coisas andaram e desembaraçaram rapidamente do pedido de oração que ele tinha feito há algum tempo atrás, acho que cerca de um mês atrás. Sabe o que é isso? Uma equipe de oração clamava ao Senhor junto com ele em outro lugar. E eram pessoas de outros estados. Mas Deus tem misericórdia, Deus age, Deus interfere, Deus responde. E como num exército, Deus trabalha com estratégias, com um plano, mas Deus trabalha em equipe. Deus nos convida a orar, Deus sensibiliza pessoas na oração. E, ao mesmo tempo, muitas vezes, a gente até já viu Jesus numa passagem bíblica dizendo, né, que naquela hora a criança tinha sido curada e na outra cidade, no mesmo horário, a pessoa foi curada. Deus tem a estratégia tão ajustada, porque Ele é quem batalha por nós. Então, é possível vermos a ação de Deus na oração, a ação do Deus protetor. Mas ainda há um outro exemplo que eu gostaria de trazer hoje aqui. É o exemplo do rei Xerxes. Vai mostrar que o rei Xerxes teve uma insônia. Numa insônia, ele se levanta e resolve ler por conta própria o relatório, o diário daquele momento do reino dele. As crônicas do rei eram relatórios das ações que aconteciam no seu reino. E com insônia, ele se levanta e vai ler as crônicas. E ele lê justamente a página da injustiça que estava sendo causada a Mardoqueu. Mas por que ele lê isso? Porque Mardoqueu estava em oração. Mardoqueu estava em jejum. E muita gente com ele, orando
para que não houvesse uma catástrofe, ou seja, um massacre dos judeus naquele lugar, em Suzã. Mas não só Mardoqueu estava orando e jejuando. Esther, a rainha Esther, estava também orando e jejuando com a sua equipe, pedindo a Deus que preparasse o momento de interferir. Mas o nosso Deus chega com antecedência, antes da Esther se colocar. Antes. O nosso Deus é assim. A gente clama, a gente se prepara, porque ela estava se preparando para ir à presença do rei, para clamar especificamente por isso, para que não houvesse essa injustiça com o povo judeu. Mas Deus se revelou. Era difícil para Esther se colocar fora do horário. E para Mardoqueu já havia uma emboscada para que ele fosse morto na forca. Naquele exato momento, em minutos antes que essa armadilha chegasse, o rei concordasse, Deus dá uma insônia, o rei abre exatamente o livro que mostra que Zaqueu, ao contrário, ele era a favor do rei, havia inclusive denunciado traidores do rei e, por conta disso, livrou o rei de morrer. Ele devia ser homenageado. E o rei, então, lê, e aquela pessoa que minutos depois chega para acionar a emboscada e conseguir fechar com o rei a possibilidade de enforcar Mardoqueu, esta pessoa, ela recebe a seguinte ordem: vá honrar Mardoqueu. Você percebeu? Antes de que a emboscada chegasse, Deus já tinha desenrolado a emboscada. Deus já tinha livrado. Deus já tinha estabelecido. Isto é um projeto de ação, porque ação é assim, estratégia é assim, né? Tem que chegar antes de que a guerra seja perdida. E o nosso Deus agiu na vida de Mardoqueu. Mardoqueu foi honrado. E você fique aí com a tarefa maravilhosa de ler o livro de Esther na Bíblia, na Palavra de Deus, porque o desfecho é muito lindo. E o próprio Amã, aquele que armou a emboscada, ele é que foi morto. Então, o nosso Deus, ele reverte situações quando nós não temos acesso, mas Deus tem. Deus deu nada mais, nada menos de que uma insônia. Muitas vezes a gente pensa, mas não há possibilidade, eu não consegui marcar, né, uma audiência com um presidente tal, com um assessor tal. Meu irmão, minha irmã, não há assessor maior, não há presidente maior do que o dono da terra. E quando Deus fala, a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. A palavra de Deus diz que aos nomes de Jesus todos os joelhos se dobrará. Por isso, a ação de Deus, através da oração, no nome de Jesus, ela é uma ação organizada, ela tem estratégia, ela tem etapas, ela tem, inclusive, equipe de assessoria, porque Deus movimenta pessoas para nos lembrar de orar, mesmo que você esteja à distância. E ele também defende não só uma ou duas pessoas, ele defende um povo, porque o povo judeu que estava dentro da cidade de Suzã, que por decreto do rei poderia ser morto e massacrado dias depois, este povo foi um povo honrado. E Mardoqueu passou a ser pessoa importante no governo do rei Xerxes. Tudo mudou. Deus mudou a nação. Deus defendeu o povo judeu dentro da nação de Suzã e ainda honrou toda a fidelidade que Mardoqueu tinha. Deus anulou a possibilidade de se concretizar um mal sobre um homem que foi fiel àquela coroa, ou seja, aquele momento, ao rei. Deus é Senhor. Não se preocupe
quando situações engenhosas, situações que mais parecem um exército agindo, situações de confronto, situações difíceis, em instâncias difíceis, porque Deus tem ação protetora, Deus tem ação de sabedoria capacitadora, Deus tem a ação reveladora, Deus tem a ação de defesa, porque é Deus quem está ouvindo quem ora. E Deus conhece o coração, as intenções. A Bíblia diz no Salmo 139 que antes que a palavra venha à nossa boca, o Senhor já conhece. Portanto, Deus tem na oração uma ação que faz a diferença. E quanto mais nós oramos, não apenas para alcançar ou roubar de Deus uma bênção, um favor, mas quando nós oramos dispostos a sermos amigos íntimos, filhos, que obedecem ao Senhor, que escuta o seu projeto, o seu plano, que deseja enxergar os projetos de Deus, que deseja ouvir os projetos de Deus, que deseja ganhar sabedoria, que deseja receber de Deus a sua presença, todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas Jesus disse, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Então, o que Jeremias disse, buscar o Senhor, e buscai porque Ele vai revelar. Ele é o Senhor, coisas grandes Ele nos revelará. Então, Deus é fiel, Deus é bondoso, mas Ele se revela. Ele revela o seu projeto, Ele revela a sua proteção. E tudo isso é fruto de um amor profundo que Deus já expressou por nós, na pessoa de Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou por nós. É por isso que Jesus recomenda que a oração seja feita a Deus, apenas e exclusivamente no nome de Jesus, aquele que tem poder para ressuscitar e permanecer vivo, intercedendo por mim e por você. Então, nós vamos orar pedindo a Deus que Deus nos ajude, nos ensine, através da oração, a sermos mais sábios. Eu vou pedir a Ivani que ore por nós. Então, vamos orar. Jesus, muito obrigada, Senhor, por esta palavra que mostra que a oração é, sem dúvida nenhuma, importante e que o Senhor se revela a nós durante o período de oração. É pela oração que nós recebemos, Senhor, a Tua direção, nós falamos com o Senhor, nós nos dirigimos a Ti. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que ouve e responde a oração. Senhor, que nós também possamos estar atentos para ouvir o que vem de Ti. Não nos deixe, Senhor, perder um sinal, uma vírgula do que o Senhor está falando conosco. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada e amém. Nesse momento, eu pedi para a Rosane orar pelo Galeão e pelo Estevão. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer pelo aeroporto internacional aqui na nossa cidade. Que bom, Senhor. Nós queremos te pedir, abençoa aquela porta de entrada, abençoa os funcionários que ali estão, as pessoas que circulam naquele lugar. Tu és o Deus que enxerga cada um. E nós queremos te pedir que essa porta seja guardada por ti, em nome de Jesus. Olha, Senhor, para os estrangeiros que estão chegando, para as pessoas que estão chegando para fazer negócio, para se tratar, para conhecer a cidade, que nesse lugar conheçam a ti também. Tenham oportunidade de conhecer o teu amor, de se alegrar e contemplar com as belezas dessa cidade. Mas, Deus, em nome de Jesus, entra naquele lugar, vigia para que nenhum mal também penetre por ali. Abençoa os policiais federais que estão naquele momento ali do embarque, do desembarque, da documentação, das cargas. Toma os funcionários que estão também ali no pátio, Senhor, em nome de Jesus. Toma, Senhor, aqueles carros que ficam ali, os táxis, os Ubers, Senhor, o Frescão.
Em nome de Jesus, aqueles que circulam naquele perímetro. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir, toma os órgãos que estão instalados naquele lugar, o serviço público que ali está também. Em nome de Jesus, nós te pedimos os juizados menores ali também, a defensoria pública. Senhor, tu és Deus que vigia cada situação naquele lugar. Agora nós queremos te pedir pelas pessoas que estão ali desesperadas. Tem gente, Senhor, que está desesperada. Aquele momento, aquela demora, e às vezes até o atraso do voo, aumenta o desespero no coração e na ansiedade de quem está resolvendo um problema sério. Eu quero te pedir, entra, Senhor, com providências, liberando, em nome de Jesus, dando paz, porque o Senhor é Deus de paz, o Senhor é Deus que dissipa todo medo. Toma as pessoas que têm medo de viajar de avião, em nome de Jesus. Toma as grávidas, Senhor, em nome de Jesus. Toma, Senhor, os bebezinhos que circulam por ali também. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, não permita, Senhor, que o vírus do coronavírus, a cepa, circule. Ajuda, Senhor, para que tudo esteja correndo bem, que toda a limpeza, toda a sanitização, todos os cuidados, o uso de máscara, de álcool gel, tudo esteja se fazendo bem naquele lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa as pessoas que estão ao redor também do aeroporto. Cria, Senhor, situações em que essas pessoas sejam guardadas, sejam beneficiadas. Ó Deus, nós queremos te pedir agora pelos voos, pelas máquinas, Senhor, pelos motores. Vai vigiando, Senhor, em nome de Jesus, vai guardando. Toma as pessoas que vão pilotar, as pessoas que vão circular dentro do avião. Que no nome de Jesus elas sejam amparadas por ti. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor é Deus que tem cuidado e cremos que o Senhor vai continuar cuidando. Toma a administração, o Rio Galeão. Senhor, que seja administrado por ti. Dá sabedoria a essas pessoas, em nome de Jesus, que elas desenvolvam ações que sejam de acordo com a tua vontade. E orienta-nos, Senhor, como orar pelo Galeão. Vai trazendo a nossa mente, a nossa memória, para que nós possamos ser beneficiados, que verdadeiramente o aeroporto Galeão e os outros, o Santos Dumont, sejam aeroportos que tragam, sejam portas de levar e trazer esperança, paz e alegria para a nossa terra. É no nome de Jesus que nós oramos. Senhor, te pedimos também agora que o Senhor visite o Estevão, a casa dele, a esposa, os filhos, Senhor. Obrigada por todo o apoio que ele tem dado e tem participado conosco desse projeto. Assim, Senhor, nós te pedimos que no nome de Jesus, que a tua graça, o teu amor, a tua compaixão, o amor de Deus, a graça infinita de Jesus e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e eternamente. Amém. Meninas, Deus abençoe. Amém. Até a próxima terça. Amém. Aleluia.